Ah, o carnaval! Carnaval. Carnaval vem do latim carnavale, né, que significa abster-se da carne ou deixar a carne. Esse período, ele corresponde aí a uns 3 dias antes da chamada quarta-feira de cinzas, né, consequentemente, antes do início da quaresma. A quaresma foi criada pela Igreja Católica lá na Idade Média e significa ainda, até hoje, né, uma espécie de um período de jejum, de oração, no qual os fiéis devem se sacrificar, não consumindo determinados alimentos e não tendo nenhuma atividade considerada prazerosa, né, do ponto de vista mundano, ou seja, profano. O carnaval, como a gente conhece, também está relacionado a esse período da Idade Média, embora, é importante a gente ressaltar, né, que traz aí alguns elementos da antiguidade, né? Principalmente de civilizações da Mesopotâmia, né? E que cultuavam aí vários deuses, que faziam festas em determinadas épocas de colheita, e também civilização grega e romana, né? Que homenageavam aí o deus Dionísio e o deus Baco, que era o deus do vinho, o deus da festa. Portanto, o carnaval, apesar de ter sido criado oficialmente na Idade Média, trouxe alguns elementos da antiguidade. Cara, mas foi somente durante o período do Renascimento cultural que em algumas cidades italianas como Gênova, Veneza e Florença, os desfiles de carnaval passaram a ser seguidos, né, por espécies de carros alegóricos e por músicas, naquele período da formação de alguns teatros populares aí. Então os cortejos, os desfiles de carnaval passavam a ser seguidos por pessoas cantando, né? O que alguns historiadores classificam ter sido esse ali o momento no qual esses desfiles passaram a ser acompanhados por carros alegóricos e também pela música, pela cantoria. Cara, e no Brasil? O carnaval no Brasil, as primeiras manifestações de carnaval no Brasil, datam ainda do período colonial. Na época, havia uma festa que era chamada de entrudo, né? O entrudo era uma festa de origem portuguesa, beleza? Mas que aqui no Brasil foi muito popular entre as camadas mais baixas, inclusive uma população escravizada. Então essas camadas mais baixas saíam às ruas e se sujavam umas das outras, né, num momento de grande festa. Vale lembrar sempre que, por se tratar de uma manifestação popular, o intrudo sofreu aí, ao longo dos séculos 17, 18 e 19, uma certa rejeição por parte das autoridades, né, chegando inclusive a ser praticamente proibido no século XIX. Uma curiosidade é que, ao mesmo tempo em que as autoridades proibiam o intrudo nas ruas, né, que era uma manifestação popular, as elites do Império do século XIX frequentavam festas em clubes, em salões, né? O intrudo, ele ganhou muita força no Brasil dentro dessas camadas populares, né, e se transformou aí no que talvez, para muitos historiadores, tenha sido a primeira manifestação de carnaval na história do Brasil. Cara, tem 3 curiosidades interessantes que eu gostaria de mostrar para vocês. A primeira marchinha de carnaval que a gente conhece é de autoria de Chiquinha Gonzaga, né? E aquela O Abre Alas, que eu tenho certeza que vocês conhecem. O abre alas que eu quero passar, o abre alas que eu quero passar. É essa mesmo, né? Então ela foi composta por uma espécie de um bloco de carnaval, né, chamado... o nome agora eu me esqueci. Rosas de Ouro, me lembrei, né? Em 1890, pela Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga que tem uma história fantástica aí que vale muito a pena conhecer. A outra curiosidade que eu estou trazendo para vocês é o que teria sido o primeiro samba, né? Que é um samba pelo telefone, né? De autoria aí do Donga, talvez o autor mais conhecido, e o Mário de Almeida, se eu não me engano, tá bom? Então, a primeira escola de samba, essa é a terceira curiosidade, a primeira escola de samba que se tem notícia é uma escola de samba que na época chamava Deixa Falar, que depois acabou originando a Estácio de Sá, que fica localizado no bairro do Estácio, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Ali por volta do finalzinho da década de 1920, a gente teve aí o que teria sido o primeiro desfile, né, a primeira premiação das escolas de samba, concorrendo então a futura Estácio, a Mangueira e uma outra escola que viria a ser a Portela. Beleza? Tá? O fato é que até hoje o carnaval se mostra e se apresenta aí como uma das festas mais populares do Brasil, uma manifestação cultural
importantíssima para a história do Brasil. Hoje em dia, não só para a história do Brasil, mas para a economia de algumas cidades também. Falou? Gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aí um bom carnaval. Não sei em que cidade vocês estão, se vai ter carnaval, se não vai ter carnaval, ou se não vai ter carnaval, mas vai ter carnaval, né? Então, espero que vocês tenham um excelente carnaval. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um efusivo aperto de mãos e passar muito bem. Eu abri a laje que eu quero pra... Vai ser só assim, ó.